Olha só, estava falando com o Henry aqui, pessoal, sobre há quanto tempo a gente se conhece. Eu não sei, ele deve ter a memória melhor do que a minha, mas olha só, se eu estou no segmento aqui da suplementação no varejo há 33 anos, eu imagino que eu escutei a primeira vez falar do Henry há mais de 20. Há mais de 20, né? Tem bem mais do que isso. Eu não gosto muito de comentar essas coisas, inclusive eu vou perdendo a minha memória para datas antigas à medida que o tempo passa. É, há mais de 20, pessoal. Marcelo Kim. O Nexialista Talks. Quando a gente pensa sobre a informação, que eu falo sempre para vocês aí, sobre a informação, a importância, né? Vem muito gringo aqui para entender o país, entender quem é o consumidor, né, quem é o protocolador. Eu sempre falo a mesma coisa da importância da informação e também da formação. Henry, pensando nesse tempo, né, a gente estava falando aqui quanto tempo a gente se conhece, você acha nessa linha de corte, 20, 30 anos, né, sobre a informação no Brasil, a gente teve um crescimento assim, o que a gente pode falar, um crescimento astronômico na clareza da informação sobre a saúde, ou você me diria, Kim, não é bem assim, falta muito mais. Qual é a foto aérea? Bom, a minha visão específica é que existe muita informação com pouca base, né? Hoje a informação está muito superficializada e também existe o que eu chamo de fake. Quem deixa que isso aconteça são as redes sociais, né? Então eu, por exemplo, eu já não consigo mais ver as redes sociais das pessoas porque eu fico olhando e sempre tem alguma coisa fake. Então o que aconteceu com a informação? Ela foi banalizada, ela foi superficializada e hoje em dia, depende de como você vê o mercado, muita gente inventa história ou usa a informação como os noticiários usam. Você já viu, por exemplo, uma notícia boa num jornal nacional? Não, porque o que atrai é aquilo que causa, assusta. O que assusta é o que atrai. Então o pessoal gosta daquelas notícias que assustam. Então eles começam a falar de coisas que assustam para atrair atenção. Porque existe hoje um egocentrismo estranho na rede, né? Todo mundo quer ser o centro do universo. Eu nunca vi um negócio desse. E a informação hoje, ela está muito mais fácil para todo mundo acessar. E eu não vou dizer essa informação de eu falando para você, eu vou dizer a informação dos trabalhos científicos. Muitos bancos de dados com informações gratuitas, artigos de revisão, a maioria é de graça, né? Mas também tem um problema nas revisões e nos artigos publicados. Eu leio muito, metade você rasga e joga fora. Nossa, nesse número, nesse tanto, metade? Depende do país, é até pior. Eu tenho um pesquisador amigo nos Estados Unidos que fala que lá eles têm uma metodologia que é a seguinte, é estranho, parece uma piada. Eles torturam os dados até eles confessarem o que eles querem ouvir. Essa é boa, eu vou usar essa. Eles torturam até... Torturam o dado até ele soltar aquilo, é igual a polícia fazia com o ladrão antigamente, ou faz hoje. Tortura até ele vir confessar o que ele quer ouvir, pronto, acabou. Entendi, aí tá lá, pronto, tá aí. Isso, aí como é que você faz para peneirar, Kim? Você tem que ter uma base. Se você não tiver a base, você não peneira. Eu aceito, né? Isso, você aceita tudo que joga em cima. Eu estava conversando, antes de falar com o Henry aqui, com o pessoal que eu vou até apresentar para o Henry, que eu conheci lá em Miami, uns indianos com uns métodos novos, etc e tal. Mas eu estou falando isso porque queria te perguntar sobre esses papers publicados e tudo isso que a gente fala, né? A interpretação de cada artigo, como foi feito isso, em qual população, qual método, enfim. Mas quando a gente pensa em outras nacionalidades, por exemplo, Coreia do Sul, Índia, China, tá correto, Henry? É assim? São esses povos que são... tem mais clareza sobre as coisas, ou não? Falar, não, que isso mudou muito, agora várias partes do mundo, tem cientistas, tem gente boa no mundo inteiro. Hoje nós temos condensado essa informação em alguns povos ou não? Não, não é que seja condensado. Tem países que investem mais em pesquisa mais, né? E aí eles têm um avanço maior. Mas em termos de informação, eu converso muito com pesquisadores no Brasil, muitos têm um nível excelente, excelente mesmo, né?
Só que o que falta, né? Verba. Eu estava tentando fazer um trabalho, estou ainda tentando fazer um trabalho de pesquisa inovador com uma professora da Unifesp, né? A gente simplesmente não consegue verba para fazer o trabalho. E é um tratamento inovador que a gente está tentando fazer, que vai mudar o rumo do tratamento de Parkinson, na minha opinião. Na nossa opinião, na verdade, mas a gente não está conseguindo verba para fazer. Pô, já que você tocou no assunto de Parkinson, um assunto que me interessa por N razões, já fiz alguns programas aqui no QualityCast. Aliás, pessoal, este aqui é o Talks do Nexialista. Este não é o QualityCast. Esse é um programa mais nobre, com pessoas com sarrafo mais alto. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá e me siga no Instagram, Marcelo Kim _. O Henry, quando a gente fala de Parkinson, isso me interessa. No passado, o diagnóstico era mais difícil, né? Ainda continua difícil. Ainda é, porque o Parkinson ele está dentro de um grupo de patologias que chama-se proteinopatia. Tá. É uma proteína defeituosa que deposita no seu cérebro. Você não consegue arrancar um pedaço do cérebro e fazer uma biópsia, não dá para fazer, né? Então se faz ressonância magnética para diagnosticar, mas a maior parte é diagnosticada clinicamente, né? Clinicamente. Mas olha só que interessante, tem uma história. Começa com disfunção intestinal, constipação. Ah, é? Aí depois o indivíduo vai tendo problemas para sentir cheiro, odor. Outro sinalizador. Outro sinalizador precoce. Então, se você começou a ter constipação e começou a sentir assim, tipo, esse negócio não tá com aquele cheiro que eu conhecia, você começa a pensar em ir no neurologista. Aí depois começa a ter, por exemplo, perda de movimento, né? Aí vai se agravando. O Parkinson, na verdade, na minha opinião, é uma das patologias mais tratadas de forma errada que existe no Brasil. Ou no mundo, na verdade. Agora, da maneira que a gente vive esses fatores exógenos, né, do jeito que a gente vive hoje, equipamento, máquina, sono, enfim, isso tudo contribui para o Parkinson. A maneira que a gente está vivendo hoje. Tem um estudo clássico nos Estados Unidos, que eles fizeram sim, uma publicação, que eu vejo que a conclusão foi errada, que é outra coisa também que os estudos fazem muito, né? Tem um médico amigo meu que ele fala assim, você lê muito. Eu falo assim, leio. Como é que você lê artigo? Eu começo por material e método. Não tá do jeito que eu gosto, eu já descarto. Já é uma linha de corte inteligente. Fala assim, mas e depois você lê o quê? Depois que eu li material e método, eu só vejo o resultado. Aí falou assim, mas e conclusão você não lê? Não, eu tiro as minhas. Pensa assim. Ele tem um volume maior, assim, imagino, ele consegue fazer mais coisas. Sim, porque na verdade, quando esse trabalho foi publicado, o que aconteceu? Eles mostraram que nas áreas onde tinham fazendas, tinha maior prevalência de Parkinson, né? E até 2 quilômetros perto de plantação. Aí eles começaram a falar, bom, será que é o indivíduo morar na roça que é Parkinson? Não. É ter contato com pesticida. Então ele trabalhava na fazenda, tinha o maior contato com pesticida, então tinha maior prevalência de Parkinson. Olha lá. Né? Então a conclusão inicial desse trabalho foi errada. Até hoje eles falam lá que risco de Parkinson é trabalhar em fazenda. Em fazenda orgânica não, em fazenda que não é orgânica sim. E olha só que o Brasil ainda, a Europa já baniram vários elementos, né? Estados Unidos também, eu conheço pouco sobre isso, mas o Brasil ainda é permitido vários materiais químicos em relação a isso. Né? Sim, mas isso vai terminar, porque o problema não é eu usar para plantar, é quem vai comprar. Que o Brasil planta, na verdade, em grande quantidade para vender para fora. É verdade. Né? E o pessoal está limitando. A própria China andou proibindo algumas importações, aí o mercado como o europeu também andou proibindo algumas importações de produtos do Brasil. Por essa conduta. Não só isso, né? Por contaminação ambiental, por você bater pesticida que é proibido naquela região. Exato, tudo isso, tudo isso tem que ser avaliado. Você vê, né? Globalizou geral. Então, o que não é bom lá, então se eu compro daqui, não vou comprar. O grande problema é que não tem o controle interno. O último estudo da Anvisa que saiu, acho que se não me engano, 90% estava contaminado. Um monte acima acho que 70% acima do nível aceitável. Henry, a gente falou um pouquinho sobre o Parkinson e eu aprendi algumas coisas aqui. Um outro carimbo que eu vejo aqui na loja e
com a galera que eu gravo, nos congressos, enfim, do que eu leio, é esse carimbo grande em neon que chama-se longevidade, né? Alguns ainda me corrigiram, Kim, não fala longevidade. Longevidade saudável. Muito bem, longevidade saudável. Nesse tema de longevidade, que não é novo, a gente tem bastante ainda para aprender, né? E muito que se fala de longevidade, eu acho que muito truncado e deturpado e virou um produto, pode ser? Sim, eu acredito que na longevidade nós estamos na esquina. Nós estamos virando uma esquina. Por quê? As últimas publicações com longevidade vêm falando assim, a longevidade ou o envelhecimento, que seria o caminho, é um fenômeno molecular. Então, por exemplo, o pessoal sempre fala assim, quando eu envelheço porque meus hormônios caem. Na verdade, não. Seus hormônios caem porque você envelhece. É celular isso. Então, hoje se fala a nível molecular sobre o envelhecimento. Então, você junta vários fatores, como, por exemplo, questão de agressão ao DNA que a gente vai sofrendo todo dia, a mitocôndria, que é a nossa célula de força, vai sendo lesada todo dia, você acaba tendo problemas para fazer proteína, problemas para eliminar as proteínas defeituosas, células defeituosas, e aí você vai acumulando lesões. E o dado interessante é o telômero. Que é o telômero, que é um sistema de... Cada vez que sua célula replica, ela encurta o telômero. Chega num momento tal, é igual conta no banco, né, Kim? Você vai gastando, quando você vai pensar que eu preciso comprar tal coisa, você olha na sua conta, não tem saldo. O telômetro é mais ou menos do mesmo jeito. O que é isso, telomerase? Não, o telômetro encurtou e aí a sua célula precisa replicar. Aí você não tem telômetro para a célula replicar. Aí você fica pensando assim, agora, o que a célula faz? Ou ela vira uma célula zumbi, que nós chamamos de célula SASP, ou ela vira um câncer. Né? Então esse é o caminho de uma célula envelhecida, agredida. Né? Mas hoje já tem forma de você alongar de novo o telômero. Existem formas de você pegar aquela mitocôndria defeituosa e destruí-la e fazer você fabricar novas. E pegar aquelas células defeituosas, gerar o que a gente estava conversando antes de autofagia, destruir aquelas células. Pera, deixa eu ver se eu acompanho. O Edilson, tá tudo bem aí? Tá bem. Tá. Peraí, estou acompanhando o que não é fácil. Biogênese mitocondrial? Exatamente. Pode ser? Biogênese mitocondrial. Peguei. Mais mitocôndrias saudáveis. Mas você tem que matar, destruir. É tipo máfia, né? Não tá dentro do esquema, some com ele. A mitocôndria disfuncional você tem que sumir com ela. Arquivo morto. Mais ou menos, porque a mitocôndria disfuncional ela não faz o ATP que você precisa, a energia, gera radicais livres e gera inflamação. Inflamação que começa dentro da sua célula. É uma âncora, então. Então, tem que matar. Isso chama-se mitofagia. Mitofagia. Exatamente. Bom, então tá. Até aí, longevidade, a gente está falando sobre isso, então agora eu entro na autofagia. Exatamente. Em quanto de alimento... Para entender com ele, né? O quanto de alimento eu como, se tem alguma hora no meu ritmo circadiano, que então seria melhor obedecer isso e comer menos para o processo digestório, vamos ver o que o Henry fala. E que tipo de alimento? Agora eu te peguei. Ele não vai saber responder, pessoal. Ele não vai saber responder. Na verdade, a resposta o pessoal não vai gostar. Há pouco tempo atrás, os muçulmanos estavam fazendo o Ramadã. É verdade. Ramadã. O que acontece? Quando nós aparecemos na face da Terra, nós desenvolvemos um sistema onde você não tinha comida o tempo todo. Na verdade, nós fomos projetados bioquimicamente para passar fome. Comia 1 ou 2 vezes por semana, sei lá. E para comer o máximo possível quando encontrasse comida. Por isso que existe a obesidade. Então você come por gula, você até se sacia, mas logo você quer comer de novo. Por quê? Porque a gente precisa guardar energia. Então nós fomos feitos para ser um cofrinho. Sabe aquele porquinho que você joga a moeda? A gente é mais ou menos aquilo lá, só que o que a gente faz ali é gordura. Quando nós não ingerimos alimento, você entra no que a gente chama de jejum. E o jejum, o nosso organismo começa a produzir moléculas como a espermidina, que começa a induzir a autofagia. Então, durante o momento em que você está em jejum, você começa a ter o quê? A limpeza daquilo que está defeituoso. Porque olha só, o seu corpo pensa assim, pô, eu não estou comendo, não está chegando nada, não está chegando nutriente. O que eu vou fazer? Faxina.
eu vou me comer. Mas eu vou me comer o quê? Você sabe, você começa a passar fome, você começa a não comer, seu gordura desaparece, seu músculo vai caindo, você vai tendo perda de massa muscular. Vai. Aí seu corpo pensa assim, eu vou me comer. Só que ele começa a comer do que está defeituoso. Uma célula defeituosa, uma mitocôndria defeituosa, uma proteína defeituosa, que não é na verdade comer, né? É reciclar. Aí você, depois encontra o alimento, restaura tudo. Se você não encontrar, você vai se comendo até morrer, né? Então a melhor forma de você fazer uma limpeza é passar fome. Não, mas peraí que agora o professor não explicou. Agora vamos confundir a cabeça dele. Pensando no indivíduo que quer estética e saúde, eu sei desse forno autolimpante que o Henry acabou de explicar. Qual é o ponto de equilíbrio para que eu mantenha, olha só, massa muscular, imunidade e faça a minha autolimpeza? Por exemplo, à noite, teoricamente, eu vou dormir 8 horas, eu vou fazer esse trabalho. Aí a minha pergunta é, não é o suficiente, professor? Não. À noite você aproveita para fazer a faxina no seu cérebro. Você sabe o que acontece quando a gente dorme? Viu aí, Chico? Você dorme, né? Aí seu cérebro entra num sistema de limpeza. Sabe quando você tem uma empresa funcionando e eles contratam o pessoal para limpar a empresa quando ela não está funcionando, na está fechada, na madruga? Tá. O cérebro faz isso. Olha que interessante, no cérebro você tem as suas células e um sistema que é o sistema linfático do cérebro, nós chamamos de linfático. Aí você tem aquelas células que chamam os astrócitos, que é quem fica carregando as coisas pelo cérebro, do neurônio, o alimento do neurônio para o vaso, tudo mais do vaso para o neurônio. Esses astrócitos, eles funcionam como se fosse uma esponja. Você já lavou louça em casa? Opa! Aí você pega a esponja, aperta assim, não sai aquilo, o sabonete antigo, você vai lá, põe uma aguinha, aperta de novo e limpa. O astrócito faz desse jeito com o seu cérebro. Ele começa a fazer esse aperta, desaperta. Aí existe um canalículo, que o pessoal chama de aquaporina, que é onde sai a água levando as substâncias tóxicas que você produziu durante o dia, que cai no sistema linfático e cai no vaso, que vai sair no seu xixi no dia pela manhã. Então, esse trabalho de faxina, ele não sei, vamos ver o que ele fala aqui, o Henry, mas é 80% para minha cachola, a parte cerebral. Seria bom eu fazer uma outra brincadeira dessa durante o dia. Você tem que ficar mais tempo sem comer. Talvez fazer aquele jejum de 16 horas sem comer, fazendo intercalação. Ah, tá, eu paro 5 da tarde e vou comer no outro dia meio-dia, vai. Mais ou menos por aí. Sei lá, né? uma coisa assim. E é lógico um alimento equilibrado, né? Mas quando você está em jejum, o que acontece com você? Quando você entra em jejum, seu corpo entra num sistema de eficiência. Mas peraí, aí eu estou em catabolismo, certo? Sim, você está em catabolismo, mas o que seu corpo é adaptado para fazer? Quando você não está comendo alimento, seu corpo você pensa assim, bom, nós precisamos fazer energia. Aí quem faz energia com mais eficiência, gastando menos matéria-prima? O que eu tenho no estoque? Né? Ele vai perguntar. Não, ele pode até perguntar, mas a primeira resposta dele, quando você gasta seu ATP, isso acontece muito no atleta aeróbio. Ele corre, o que faz? Ele gasta o ATP. Sim. Aí ele vai gastando ATP até gerar o AMP, que é o monofosfato de adenosina. Mas o ATP é rápido, né, Henry? Sim, mas esse AMP induz a biogênese mitocondrial. Tá. Aí então quando eu estou passando fome, o que eu faço? Eu vou gastando meu ATP. Aí esse AMP que vai gerar, vai induzir a biogênese mitocondrial. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é adaptado para ser mais eficaz em gerar energia. Então você pega uma glicose, por exemplo. Com a mitocôndria, você faz em média 36 ATP. Sem a mitocôndria, você faz 3. Aí você fala assim, bom, fica mais eficiente. E a mitocôndria dá uma vantagem, que é assim, mitocôndria é tipo aquele cara que topa tudo. O que vier 3 palitos, chegou o carboidrato, ele faz energia, chegou a proteína, ele faz energia, chegou o ácido graxo, ele faz energia. Então, para a mitocôndria, o que vier 3 palitos, como é que nós chamamos isso na bioquímica? Flexibilidade metabólica. Ele queima qualquer coisa lá, vai para a fornalha dele, ele destrói. Faz energia. Tá. Agora, lógico, a proteína tem que tirar o nitrogênio, né? O restante ele faz. Ele não é seletivo, assim, muito seletivo, né? Ele não é muito seletivo, depende de quanto de ATP você está precisando. Então vamos supor. Ah, tá. Você precisa de muito ATP, no volume muito grande, você usa o que está pronto. Mas é pouco tempo. Você precisa de uma velocidade alta, você faz a glicose anaeróbica que não usa oxigênio. Você precisa de velocidade mediana, você pega essa glicose e oxida até a mitocôndria.
Aí você não precisa de uma velocidade tão grande assim, você precisa de muito ATP, mas bem lento é o fundista. Aí você pega a gordura e vai queimando ele assim, bem devagarzinho e tal. exemplificado, Você vê, porque o pessoal que é fundista são puro pele e osso, É verdade. né? Você pega aquele Mofará, por exemplo, né? O cara, você olha ele, você pensa assim, se você estivesse na frente de uma igreja sentado, você ia jogar uma moeda para ele. Diferente de um corredor de 100 metros. Exatamente. Os 100 metros, ele precisa de muita energia com tempo curto. Sim, uma explosão ali em 9 Então segundos. ele tem que ter 8, sei lá. volume. Exato. É. E a mitocôndria permite essa flexibilidade metabólica. Mas há quem esteja perguntando o seguinte, tá bom, eu entendi até aí, até a página 2, porém, qual é o processo da queima de gordura? Em que momento eu começo a queimar a minha gordura estocada? E para complicar esse problema, e como eu mantenho a minha massa magra e eu quero queimar gordura? Então, existe uma divisória aí, uma divisão um tanto quanto estranha. Por quê? Primeiro, se você faz esse chama de cardio, né? Porque o pessoal fala o cardio, aquele cardio. Vou fazer meu cardio. Vou fazer meu cardio. Na verdade, eu não sei porque que inventaram o nome cardio, mas é porque o coração é o usador de gordura, não, é o utilizador de gordura do seu corpo. Tá. Então, por exemplo, o coração eu comparo ele com o atleta aeróbio fundista. Tá. Ele gosta mais de usar gordura, queimar a gordura com alta eficácia, mitocôndria, vai lá e faz o ATP. Ele tá batendo devagarzinho ali, sempre, se parar, você sabe, né? Morre. Aí o que acontece? O que faz você usar gordura ou não é quanto ATP você está gastando. Tá. É o único direcionamento que tem. Então se você precisa mais, você vai acionando. E à medida que você precisa de mais ATP, você aumenta a expressão de enzimas que fazem aquele caminho que gera mais ATP. Por exemplo, o indivíduo que é velocista, ele tem mais enzimas que fazem o metabolismo, que nós chamamos de glicolítico anaeróbio, que faz mais ATP usando a glicose. Já o fundista não, ele tem mais enzimas associadas à função mitocondrial, da beta-oxidação e Qual que é a glicogênese mitocondrial? Né? Não, a mitocôndria, ela pode usar o ácido graxo, eu não sei se eu falei errado, ou o carboidrato. Quando ele usa o carboidrato, ele faz ATP numa velocidade mais rápida do que quando ele usa a gordura ou o ácido graxo. E quando ele usa muito um sistema ou outro, é meio como quando você já viveu na roça, Kim? Não. Não. Na roça, quando a gente olha aquela criação de gado, sempre tem aquele estreirinho, né? O lugarzinho onde a vaca sempre passa ali para ir para a água beber. E ali nem mato cresce. Né? É igual o pessoal fala, onde o goleiro fica, não cresce grama, né? Verdade. É porque ele fica muito ali. Então, quando você faz muito um caminho metabólico, seu corpo fica meio que treinado para fazer aquilo lá, aumenta as enzimas, aumenta as coenzimas, e aquele caminho já está meio que direcionado. Você pode mudar, mas aquele caminho... É um mapa que se criou ali. Exatamente. Tá. Então não adianta você pegar um fundista e botar ele nos 100 metros rasos. Ele não vai nunca ganhar. Nunca. Mas se você colocar um velocista e colocar ele para correr uma corrida de fundo, ele também nunca vai ganhar. Porque ele não está adaptado para aquilo. Henry, eu vou te colocar numa saia justa. Estava falando com o Henry há pouco aqui. Eu adoro saias justas, mas não em mim. É que ele não me deu permissão, vamos ver o que ele me fala aqui. Olha só. Estava conversando com o Henry há pouco e vai demorar para isso sair da minha cabeça, provavelmente nunca vai sair. Ele me falou de uma situação, ele fez uma analogia para que eu entendesse um outro assunto que o Henry estava me explicando sobre o câncer e o bodybuilder, vamos pensar no musculador, no atleta de força, como ele queira chamar. O que você quis dizer com isso para a gente, já que a gente está falando aí de ATP, músculo, fundista, explosão, me ajuda... Vamos te entender aí. Vou fazer uma analogia para você. Vou pensar assim, ó. O seu coração é um fundista, um maratonista. Tá batendo ali, de vez em quando ele acelera um pouquinho, né? Sem dúvida. Mas tá lá batendo na mesma frequência, na menor possível, né? 60 talvez, dentro do ideal ali. Ele usa principalmente quem? O ácido graxo para fazer energia. Tá bom. Então seu coração é um fundista. Seu cérebro é um cara que corre meia distância, tipo 1.500 metros, 1.000 metros, ou jogador de tênis. Ele usa a glicose como fonte de energia.
Seu neurônio, então, ele é como se fosse um jogador de basquete. Aeróbio, anaeróbio. Exato. Sistema aeróbio, anaeróbio. Não, mas você tem um aeróbio e anaeróbio. Ele oscila entre um e Não, outro. eu sei, tá isso, né? Tá certo. Exatamente, ele usa glicose. Tá bom, tá bom. Às vezes ele pega a glicose e chega até o final, às vezes só faz em parte. Tá bom. Né? Então, eu comparo muito isso para trabalhar com suplementação em atleta, que eu trabalhei com um atleta já. Né? E o marombeiro? Que eu chamo de marombeiro, mas no bom sentido, eu conheço muito esse pessoal é gente boa pra caramba. O pessoal acha só tem tamanho. A maior parte dos marombeiros que eu conheço é tipo assim, como se fosse uma mãe, uma avó, tudo muito educado, né? Tudo gente boa pra caramba. Eu comparo eles com um câncer. Não que ele seja um câncer, porque o anabolismo dele é o quê? Eu comecei a trabalhar com esse tipo de atleta mais ou menos quase 30 anos atrás, né? E eu conversei com o fisiculturista lá de Goiás, há muito tempo atrás, e eu falei assim, mas vem cá, João, o que você quer? Ele falou assim, olhou pra mim sorridente, eu tinha 1,50 m, eu quero ficar grande, sabe, tipo assim, eu quero ficar da largura de um armário, assim, mas você é do tamanho de uma cômoda, não interessa, eu quero ficar do tamanho de um armário. Ele quer crescer, e o câncer também quer a mesma coisa, o câncer só quer crescer, crescer, ele faz de tudo para crescer. Então, e se você dá fatores de crescimento, ele cresce mais rápido ainda. Né? Por isso que o pessoal fala assim, IGH recombinante humano, a gente usa tal, mas se o paciente tiver câncer, o estudo mostra que o câncer cresce mais rápido. Vai acordar também. Vai crescer mais rápido. Sim. Não vai fazer aparecer, mas vai crescer mais rápido. Né? É igual o marombeiro. Vai acelerar. Exato, acelera o crescimento. Então, eu comparo muito o metabolismo para entender o que um fisiculturista precisa com câncer. Então, mas eu estou indo mais atrás do que você está falando. Então tá, a analogia uma analogia como o câncer trabalha e muito bem. Então você me leva a pensar que este modelo, o homem, a gente foi feito com esse motor, com esse câmbio, com esse aerofólio, assim. Então o bodybuilder, ele tenta incrementar esse motor. E aí não vai ter freio, não vai ter... É isso? Então, eu não sei qual que é o limite do bodybuilder, porque eles não atingiram o limite deles ainda. 150 quilos os caras estão enormes. Pois mas antigamente era bem menor. Você pode ver que as competições mudaram. Da década de 80 para hoje. Exatamente, mudou muito. Então eu não sei onde está o limite, né? O grande problema do nosso metabolismo é que a gente não entende ainda onde está o limite dele. Boa. Porque, por exemplo, você pensa assim... É verdade. O câncer não tem limite, né? A não ser que você iniba o crescimento dele. Mas nós temos uma vantagem, nós somos adaptáveis, maleáveis. Então você pode, por exemplo, passar fome, aumentar a sua mitocôndria, desgastar a sua massa muscular, usar para fazer energia e perder massa e perder volume. E ganhar mais mitocôndria, e você pode um dia, se bem trabalhado, virar um velocista, talvez, ou talvez um fundista. O problema, sabe o que é, Kim? É que existe uma coisa que o pessoal sempre falou, que é a memória metabólica. Você vai falar nisso? Já. Nós temos a memória muscular. Tem. Nós temos a memória de tudo no nosso corpo. Então, quando você tem uma inflamação no seu cérebro, né? Por quê? Você teve inflamação no seu cérebro por algum motivo, sei lá, porque você vivia num lugar onde você batia muito a cabeça. Então, o nosso organismo cria um sistema de programar você a reagir com a inflamação, porque a inflamação, na verdade, é para resolver o problema. O que ela não pode é persistir sem motivo. Tá, uma resposta. Aí a inflamação faz o quê? Ela faz um processo que nós chamamos de reprogramação metabólica. O aeróbio reprograma o músculo dele. O bodybuilder reprograma o músculo dele. Até o fígado, quando você tem uma esteatose hepática, seu fígado é reprogramado. Então você, por exemplo, se sai da linha, você possivelmente tem muito mais risco de ter uma esteatose hepática do que um indivíduo que nunca teve esteatose. Assim como existe a memória muscular. Você pega um atleta, por exemplo, aconteceu há pouco tempo com o pessoal da natação. Eles voltaram, se não me engano foi o Phelps que voltou, e ele conseguiu quebrar o recorde alguns meses depois que ele voltou. Verdade. O que era aquilo? É verdade. Memória muscular que ele só reutilizou. Isso é uma programação epigenética. Ou seja, fatores externos. Eu ensinei aquele corpo, ele está mais adaptado a logo se colocar novamente. Né? Exato. Do que Na uma verdade, pessoa que não. Né? Isso, você treinou o seu corpo e ele se adaptou àquilo que você fez com ele.
Mas isso serve para o bom e para o ruim. Porque hoje saiu um artigo falando que o paciente com Alzheimer, ele tem também uma reprogramação metabólica cerebral. Então, tudo que acontece com você, possivelmente reprogramou você. Por exemplo, a mãe. A mãe que está grávida, se ela tem um processo inflamatório, essa inflamação vai até a criança. E ao chegar na criança, ela ativa a inflamação na criança. E o problema é, a inflamação no cérebro da criança gera poda de sinapse, ou seja, vai quebrando as sinapses da criança, ou seja, vai ter uma criança com problemas de neurodesenvolvimento. Por isso que eu falo sempre assim, o estresse também é a mesma coisa, o cortisol. Rosana me fala aí. O cortisol programa epigeneticamente as crianças, então mães estressadas terão filhos com mais risco de ter alterações neurocomportamentais. Então o ambiente programa a gente. Agora pensa assim, Kim, nós somos selvagens, moramos num lugar onde só nasce criança que tem o comportamento alterado. Tá. Você vai pensar o quê? Ah, tem deuses aqui que estão contra nós, vamos embora daqui. Que era uma região, por exemplo, onde tinha mais vírus, mais fungo, mais bactéria. Isso faz a população migrar. E é isso que fez a população espalhar pelo mundo. Procura de alimento, proteção. Uma defesa foi essa. Ah, nesse lugar aqui só nasce crianças saudáveis, toda mulher tem uma criança saudável, vamos ficar aqui. Alimento, muita fonte de alimento que aumenta a defesa imune, tudo aquilo que você precisa para viver bem. Ah, tá, é verdade, na linha do tempo, né? A migração, boa. É que nós esquecemos uma coisa muito simples, que a maioria do profissional, todo mundo esqueceu. Nós não fomos bioquimicamente feitos para viver nesse mundo atual. Nós fomos bioquimicamente produzidos para viver da Idade Média para trás. Explique. Nós fomos feitos para viver uma época em que a gente passava fome, comia quando dava, precisava usar mais o músculo, andava mais, corria mais. Tudo bem, mas a gente não se adapta? O homem vem se adaptando. Você se adapta, mas existe um limite. A adaptação epigenética tem um limite. O que acontece é que se fosse uma adaptação do tipo mendeliana, que acontece no seu DNA, aí quem seleciona você é o meio. Tá. Porque nós somos privilegiados. Você, por exemplo, vamos supor, você é um dos bilhões de espermatozoides que seu pai colocou na sua mãe. Então você é um vencedor. Naquela época você venceu uma corrida contra milhões de outros. Eu era o Phelps. Pô, você venceu. Então eu tenho até uma camiseta que eu fiz que eu falava assim, antes de nascer eu já era vencedor. Sim, você verdade. foi um espermatozoide campeão. Né? Já, você nasceu com a medalha. Exatamente, você pode dar, só da gente estar aqui, nós somos campeões. Boa. Mas só que o que acontece? Nós mudamos o nosso meio numa velocidade tal que hoje, por exemplo, você mora em São Paulo, você tem que respirar um ar poluído, aumenta doenças não comunicáveis. Se alimenta mal, aumenta doenças não comunicáveis. Né? Começa a ter aumento de diabetes, começa a ter aumento de hipertensão arterial, começa a ter mais risco de câncer, começa a ter mais estresse. Por exemplo, eu não sei se você acompanha as curtidas do seu Instagram. Acompanho, não assim ferrenhamente, mas acompanho sim. Hoje a sociedade está de uma tal forma que se... Estão fazendo bullying, a gente não tem paz e o Henry fica ainda... O Henry ainda fica... O Henry ainda fica pondo fogo, meu. Não, eu tenho uma relação com o Instagram muito saudável. Mas tem gente que quando não é curtida, não recebe aquelas milhares de curtidas que ela quer, ele entra em depressão, entra em estresse, aliás, muitos, começa a chutar o balde. Gente, isso não é motivo para estressar. Eu sou diferente, eu não sei se você sabe disso. No meu Instagram é assim, a pessoa ofendeu uma outra pessoa, comentou um comentário mal educado, eu vou lá e bloqueio. Entendeu? Puro e simples. Ué, rapaz, eu quero estar cercado de pessoas boas. Claro. Por isso que eu tô aqui com você. Eu não quero. A gente já vive num mundo onde, cá entre nós, se é que eu posso usar essa palavra, um quer comer o outro. Sim, é verdade. Tá? É um bando de então, lobo. se eu, na minha rede, na minha sala, que eu considero o Instagram, minha sala é de estar, eu aceitar qualquer um, cara, que mundo que eu vou fazer para mim no futuro? Você que está abrindo a porta, né? Uma servidão voluntária. É uma sala virtual minha. E você sabe que é. Então, por exemplo, eu não quero você na minha sala, eu te expulso. É como se fosse a minha casa. A sala é dele. É claro. Aí eu bloqueio, eu tenho milhares de bloqueados.
Ah, é? Tem um colega meu que fala assim que eu tenho mais bloqueado do que ele tem de seguidor. Ei, me fala uma coisa. Agora passeando um pouquinho, isso para mim é muito curioso isso. Acho que eu perguntei para o En aqui no último evento que nós tivemos no podcast. Então, como você sabe, todo mundo sabe, então eu tenho 56 anos para 57 este ano. Logo, o meu processo digestório, ele é mais lento. Eu vou perdendo as minhas enzimas digestivas. Aí vem a minha questão, que a gente acabou de passar pela saúde, longevidade, falamos um pouquinho de Parkinson. Então, e ao mesmo tempo eu preciso de um aporte proteico maior para a manutenção da minha massa magra e tudo isso que a gente falou. Agora vem a questão. Nessa sinuca aí, que meu processo digestório é mais lento, eu tenho mais dificuldade e preciso comer mais proteína, qual é a chave do castelo? O que eu faço? Se eu comer demais, eu tenho problema de, não é o meu caso, mas enfim, de refluxo, não faço o processo digestório correto, preciso fazer o aporte proteico, mas não consigo mastigar tudo isso. Essa você não estudou, hein? Não, na verdade, essa é a questão até simples, né? Você vai precisar de bengalinhas. Eu sempre falo assim que às vezes a gente não aceita, tem muita gente que não aceita usar bengala, né? Eu falo que às vezes a gente precisa de bengalas farmacológicas, bengalas suplementares. Por exemplo... O óculos aqui é a bengala, não é? Então, eu e você com certeza já produzimos menos coenzima Q10. Menos CoQ10. Sim, a coenzima Q10, você diminui a produção quando você envelhece. Tá. Então como é que você vai fazer? Você vai deixar ter falta da coenzima Q10 na sua cadeia de transporte de elétrons? Não, vou ter que fazer suplementar. Você vai ter que suplementar. Sim. Então a proteína, por exemplo, o que a gente faz, né? A gente aumenta a quantidade ou às vezes até você compra enzimas digestivas Vou comprar enzima. e utiliza junto, tipo uma pancreatina, uma coisa assim. Papaina, pepsina, betaína, sei Para lá. proteína só. Agora, por exemplo, mas tem um outro problema também que acontece com o processo de envelhecimento, Kim. A nossa célula, ela conversa uma com a outra. E para isso ela precisa reconhecer. Eu falo sempre assim, analogia. Tá, vamos. Eu falo sempre assim, a célula, ela é cega, né? É igual um cego. Então, como é que o cego sabe que o microfone é microfone? Porque ele tem o microfone, né? A célula tem o que a gente chama de receptor. Então, quando tem um nutriente do lado de lá, a célula fica sabendo pelos receptores. Quando uma célula quer conversar com a outra, ela manda uma molécula, ou manda várias moléculas, os exossomos, por exemplo. É o mensageiro. Exatamente. A gente perde essa capacidade com o processo de envelhecimento. Uma das características do envelhecimento é que quando a gente envelhece, a nossa capacidade celular de detectar o nutriente lá fora cai. Né? E aí qual a solução que você tem? Aumentar a concentração de nutrientes. Por isso que os estudos mostram isso muito bem, né? Se pega um indivíduo idoso, há mais de 60 anos, você pega um indivíduo jovem, o indivíduo jovem cresce mais com menos proteína. O indivíduo idoso ele cresce menos, você tem que dar mais proteína, tipo quase que o dobro. Porque ele foi tem aquele que ter, estudo inglês que saiu uns 2 anos atrás, tem que fazer um aporte maior de proteína. Porque ele tem problemas de detecção desse nutriente lá. Então a única forma que a gente tem para corrigir isso... É na quantidade. É na quantidade. Né? Agora, uma outra coisa... Agora eu pego... Agora manda uma difícil. Não, essa vai ser difícil, tá eu tenho bom. certeza que agora é uma aporia. Vai ficar feio para o professor. Olha, é realmente dura essa. Nós estamos, então, no momento do uso análogo de LP1 GIP e assim por diante, aonde vem nos sucrilhos. É uma belíssima ferramenta, todo mundo sabe disso. O que eu quero falar agora é do uso equivocado e sem a formação e informação. Eu tive uma aulinha lá agora na feira que eu fui e o professor disse que 82% dos usuários têm reganho de peso. Muito bem. A minha percepção é como se fosse uma chuva metabólica de cegueira e as pessoas então estão usando de maneira desordenada. A gente não sabe o que vai acontecer pós essa chuva metabólica, sobre o uso disso. O que eu quero dizer? Desnutrição, problemas inclusive até mentais, perder massa muscular e a lista é enorme. Claro que o produto tem a sua função e é maravilhoso. O problema é o uso. O que será que vai acontecer na linha do tempo nos próximos 5 anos? Tempo por professor.
Bom, vamos começar assim. Começou com os análises de GLP-1, Tá. né? Se não me engano, o primeiro foi a lilaglutida, né? Depois eles começaram a aumentar a meia-vida, porque tinha uma meia-vida muito baixa, começaram a aumentar a meia-vida. Ele começou a ser mais eficaz. A semaglutida já é uma geração mais eficaz do que a lilaglutida. Aí eles começaram a atuar em outras incretinas. São incretinas porque é de intestino, né? Então, como ele é secretado no intestino, GLP-1, GIP, né, e o PYY, principalmente o GIP e o GLP-1, GIP inclusive tem um nome muito feio, polipeptídeo sinotrópico dependente de glicose. Entendeu, né? É fácil, né? Pegou, né? Rápido. Pegar, tá tudo certinho aí. Então, hoje eles têm um produto que atua no GLP-1 e no GIP. O que ele faz? Ele dá saciedade, retarda o esvaziamento gástrico, né? Então, se dá saciedade, retarda o esvaziamento Não gástrico... quero mais e tá aqui Não um quero bolão mais ainda. e eu não consigo. Tá mesmo bom, se eu não quiser. entra mais nada. Beleza. Não entra. Beleza. Aí só que acontece, você para de digerir alimentos, numa coisa horrorosa de grande, a eficácia tão boa quanto uma cirurgia bariátrica, né? Aí você entra em queda de glicose. A sua insulina cai, né? A insulina é um fator de crescimento. Ele estimula o músculo. Sim, sim. Aí o seu glucagon aumenta porque a sua glicose caiu. Aí o seu glucagon vai lá no músculo e fala assim, eu preciso fazer glicose. Aí você começa a pegar aminoácidos do músculo e começa a fazer glicose. Para quê? Para não ter perda de glicose no cérebro. Por isso que muita gente começa com esses produtos, fica deprimido, começa a sentir fraqueza, tem disfunção, todos têm disfunção cognitiva, só que eles não têm noção disso ainda. Todos têm função. Tem, porque vai faltar glicose pro neurônio. Simples, não vai, né? O neurônio é um atleta que gosta de glicose, eu chamo ele de formigão, né? E aí agora para onde vai? Boa. Vai entrar os triplos, que também atuam no glucagon, né? E quando ele começar a atuar no glucagon, a perda de massa vai ser maior. Tanto é que lá nos Estados Unidos já está correndo um produto, os caras manombeiros que vão gostar disso, é o Bimagrumab. Já está em fase 2, vai estar em fase 3. O que ele faz? Ele inibe miostatina. Ah, inibidor de miostatina. Inibe miostatina e aqui inibe aquele eixo miostatina. O que acontece? Eles usaram com a semaglutida que leva a perda de mais ou menos 26% de massa muscular. Do peso, 26% é músculo. Eles usaram com a semaglutida, a perda de músculo foi só 2%. Imagina um produto desse para o cara que está se preparando para uma competição. Tá aqui o tempo, você vai ver. Não, sim. Mas aí o que vai acontecer? Agora já estão desenvolvendo os análises de amilina, que também é um outro produto que atua nessa linha, né? Então, esse dado do professor da aula que você assistiu, ele é correto, mas ele também está errado. Sabe por quê? Você perguntou para ele o que esses 20% fizeram para permanecer magros? Não, ele só deu o dado de reganho de 82. Eles mudaram o estilo de vida. Ah, sim. Ah, sim. Eles mexeram na pasta que tinha que mexer. Exato, porque Sim. se você não mudar o estilo de vida, 100% vai ter reganho de peso. Uma coisa é você emagrecer, outra coisa é você ser emagrecido. Eu diria diferente, uma coisa é você perder peso, a outra coisa é você permanecer magro. É verdade. Então o que aconteceu com esses 20% que não voltaram a ganhar? Mudaram o estilo de vida. Mudaram o estilo de vida. Porque os outros 80% que voltaram a ganhar tiveram a mesma vida anterior. A mesma conduta. E os estudos mostram que ele reganha mais do que comparado com os outros anorexígenos. Ah, ele sanfona mais ainda. Ele vai ficar mais gordinho. Mais gordo. Exatamente. Ele saiu de 100 e caiu para 70, agora ele volta com 110, 120, sei lá. Exatamente. Isso foi um dado do banco de dados da Inglaterra, né? Compraram inclusive esses novos produtos, né? O reganho é maior, né? Então assim, quando acabar o dinheiro, por isso que o governo vai ter que distribuir pelo SUS, Sim. o pessoal vai tudo reengordar. Vai engordar e vai até voltar talvez no nível pior, né? E esse é o sonho da indústria, porque esse pessoal que usa essas canetinhas, eles têm duas opções, ou muda o estilo de vida, ou usa pro resto da vida, se quiser aprender a ser magro. É um processo de aprendizado. Pessoal, olha só, você que não me acompanha lá, me acompanha então, Marcelo Kim _ e o mais importante, senão o Henry não volta, é que você se inscreva no canal, compartilhe, porque é muito importante para que o YouTube então distribua. E eu tenho aqui um recado para você. Eu quero que você deixe aqui, escreva para a gente, me manda e-mail, enfim. O que você gostaria que o professor Henry, que nós vamos fazer aqui uma série de programas, o que você gostaria que o professor abordasse? Qual é o assunto
e por quê e qual é a sua região. Deixa aqui o seu recado. Professor, deixa as suas considerações finais aqui e deixa o seu recado e já deixa aí para a galera um convite para o nosso próximo assunto, que a gente vai falar muito em breve. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço. Conheço já mais de 20 anos, né? Ele fala mais de 20, mas acho que tem uns 30 anos. Não, eu falei 20, mas eu errei, feio. 30 com certeza. Tem muito tempo, tem 30 com certeza, porque eu faço as minhas contas mais ou menos, mas vai ter gente que vai falar assim, poxa, você se conhece, eu nem tinha nascido ainda. Com certeza. Eu não comento mais isso, porque o senhor fala muito isso. Né? Mas eu estarei novamente aqui, e isso aqui eu quero tornar alguma coisa permanente, a gente sempre trabalhar com difusão de informação, é muito importante. Vocês podem mandar as perguntas de vocês, se eu tiver a resposta eu vou responder, se eu não tiver eu levo para casa, estudo e respondo no próximo programa. Ótimo, melhor ainda. E eu ainda não sei qual vai ser o próximo programa, você falou que... Eu na verdade sei, mas não vou contar para vocês, porque eu e o professor estamos preparando aqui, para o ano 2026, uma série de encontros, futuramente também com outros colegas do Henry, para que a gente possa levar para vocês de uma maneira mais cristalina, mais palatável, para que vocês entendam. Nós vamos falar aqui bastante, vou dar alguns assuntos que vocês podem anotar aí, que nós vamos falar aqui com certeza. Saúde da mulher, cognição mental, saúde intestinal, sono. Sono é muito importante. Sono, daqui umas 2 horas a gente não chega nem no calcanhar. Manutenção de massa magra. O que mais que eu esqueci, professor? Tem bastante coisa, né? Mas esses 5 assuntos, com certeza, nós vamos... você queria discutir sobre a questão do carboidrato, se o atleta usa ou não usa. A carbofobia e a imunidade. Bem lembrado, a carbofobia, afinal de contas, qual é a função do carboidrato? Posso eliminar da minha vida? Ele não tem função nenhuma, posso comer só proteína? A dieta cetogênica é a melhor do mundo? O que fazer? Por que os países das Blue Zones, Loma Linda, Okinawa, afinal de contas, eles continuam assim ou isso mudou já? O que a gente pode aprender dessas pessoas mais longevas? Então, tem muito assunto para a gente falar aqui. Esse é um programa mais curto. Eu quero que você acompanhe, comente, faça críticas para o Kim e para o professor, tanto as positivas quanto as negativas. Certo, as negativas a gente usa como ensinamento. Pronto. Esse é mais um programa aqui do Nexialista Talks. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado, professor. Agradeço. Beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Marcelo Kim. O Nexialista Talks.